Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade a mais uma aula de física. Hoje estamos com a frente 3, caderno 3, aula 47, página 90. E essa música sensacional, hein? A aula de hoje é uma aula bem simples, fala sobre esfera eletrizada. Nós já falamos bastante sobre campo elétrico, sobre potencial elétrico, então hoje tem algumas propriedades que nós precisamos conhecer, que são o valor do campo elétrico dentro da esfera, na superfície, a uma determinada distância, assim como o potencial elétrico. Então, aí na sua página 90, caderno 3, frente 3, aula 47. Numa esfera condutora em equilíbrio eletrostático, as cargas elétricas têm distribuição uniforme e o campo elétrico tem intensidade constante em sua volta para pontos infinitamente próximos da carga, tá? Então, isso aqui é o campo elétrico próximo da carga, como nós já vimos anteriormente. O campo elétrico e o potencial em um ponto externo da esfera também já aprendemos a calcular. Então, pega aquela esfera da página anterior, aqui está o centro, a gente considera esse centro como sendo o ponto de concentração das cargas. Eu quero conhecer o valor do campo elétrico nesse ponto P e o valor do potencial elétrico nesse ponto P, que é um ponto externo à esfera. Já estudamos isso nas aulas anteriores. Como é que eu calculo o campo elétrico nesse ponto? Depende da constante do meio, K ou K0, módulo da carga geradora do campo, no caso, aqui, a carga geradora. Se ela for negativa, colocamos em módulo, e é inversamente proporcional ao quadrado da distância. A distância aqui do centro até esse ponto. Marquei aqui, ó, distância D. Lembrando que campo elétrico é uma grandeza vetorial, tem módulo ou intensidade, calculada por esta equação, tem direção, no caso aqui o exemplo de uma carga positiva, as linhas são de afastamento, a direção é radial e o sentido aqui no caso da esquerda para a direita, afastando-se da carga. Caracterizei o vetor campo elétrico nesse ponto P externo à esfera. Como que eu calculo o potencial elétrico nesse ponto P? Também já vimos isso. O potencial PV depende da constante do meio, da carga geradora do campo, dividido pela distância. Temos três diferenças entre potencial e campo. Campo elétrico, grandeza vetorial. Potencial elétrico, grandeza escalar. O campo elétrico aqui, nós temos a carga em módulo. No potencial, a carga não é em módulo. Se eu tiver uma carga geradora de campo negativo, teremos um potencial negativo. Na fórmula do campo, a distância está ao quadrado. Na fórmula do potencial, a distância não é ao quadrado. Lembrando que unidade de campo elétrico no sistema internacional é o Newton por Coulomb ou Volt por metro. E a unidade do potencial elétrico no sistema internacional é o Volt. Até aqui, novidade nenhuma, tá? Muito bem. Vamos calcular agora o campo elétrico num ponto muito próximo da esfera, bem pertinho da esfera. Aqui é um ponto, ó, externo, bem longe da casca da esfera, tá? Aqui eu tenho um ponto P muito próximo da esfera. Então, o campo elétrico é chamado de E próximo. Como E próximo, essa distância, digamos assim, é muito pequenininha, eu posso considerar a distância do ponto até o centro como sendo o próprio raio. Então, o E próximo, o campo elétrico próximo aqui desse ponto, próximo da esfera, é a constante igualzinho, módulo da carga, e a distância eu considero como sendo o raio dessa circunferência.
Como que eu calculo o potencial na superfície? Constante, carga, raio também. Então, o campo elétrico e o potencial elétrico no interior da esfera agora. Veja bem, potencial elétrico no interior e na superfície é um valor constante. Então, se o problema te pedir, calcule o potencial elétrico aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Qualquer ponto interno ou qualquer ponto aqui, ó, na superfície, o valor é o mesmo. Ó, o V da superfície e o V interno é o mesmo. Constante, carga e raio. A distância é o próprio raio. Quanto vale o campo elétrico no interior da esfera? O campo elétrico no interior da esfera é sempre nulo. Então, vamos voltar na figurinha. Campo elétrico em qualquer ponto aqui dentro é zero, nulo. O campo elétrico na superfície da esfera, olha que interessante, é metade do campo elétrico próximo, ou seja, metade da constante carga raio ao quadrado. Então, aqui é uma coisa estranha, ó. O campo elétrico aqui próximo, você pode usar o raio. O campo elétrico aqui, ó, na própria superfície da esfera, é metade deste E próximo, ó. E da superfície, metade do E próximo, ou seja, metade de K, Q, R ao quadrado. Como que ficariam os gráficos? O gráfico do campo em função da distância. Centrinho da esfera, ponto O, até quase chegando no raio, ou seja, aqui, ó, interno, é zero. É isso aqui, ó. Aqui na superfície da esfera, o E é a metade do E próximo, tá vendo? Aqui está o E próximo, metade. O E próximo é calculado de que maneira? Ó, o E próximo é a própria constante carga raio, próprio raio ao quadrado. Então, aqui, quando começa a aumentar a distância, aí entra a fórmula normal. Em vez de R aqui, a gente coloca D de distância. Quanto maior a distância, mais fraco fica o campo elétrico. O gráfico do potencial é mais fácil porque o potencial interno até a superfície é o mesmo valor constante. E à medida que vai se afastando, a distância vai aumentando e o potencial vai diminuindo. Ok? Porque o potencial, ó, varia com o inverso da distância. Os exercícios propostos estão na página 91. Então, primeiro exercício. Os exercícios, pessoal, são relativamente fáceis, tá? Número 1, vestibular de ano 2018. Uma casca esférica metálica de raio R, carregada eletricamente, dá origem a um campo elétrico de intensidade E a uma distância 3R do seu centro. Então, eu coloquei aqui, ó, desenhei uma esfera. A distância do centro até um determinado ponto, que é 3 vezes o valor do seu raio, nesse ponto ele diz que o campo elétrico vale E. Eu desenhei o que eu acabei de ler. Logo, o módulo do campo elétrico, letra a uma distância R sobre 2 do seu centro é E sobre 2. Distância R sobre 2 do centro seria um ponto aqui, ó, a metade do raio. Nesse ponto aqui é um ponto interno, o campo interno é nulo, então a letra A está errada. Letra B, a uma distância R sobre 3 do seu centro, o campo é igual a zero. R sobre 3, ó, divide essa distância por 3, dá um ponto mais ou menos aqui, R sobre 3. Também é um ponto interno. Se é um ponto interno, o campo elétrico é nulo, então a alternativa B é a alternativa correta. Então, exercício número 1,
letra B. Tá aqui, ó, alternativa B de bola. Exercício número 2. Uma casca esférica metálica de raio 12 centímetros, ó, já passei para metros. Lembra a regrinha que eu sempre falo para vocês? Para passar direto de centímetro para metro, basta multiplicar por 10 a menos 2. Então, o raio da esfera, 12 centímetros, ou seja, 12 vezes 10 a menos 2 metros. Tá aqui. Ela está eletrizada com carga 120 microcoulombs. O que é micro? 10 a menos 6. Também já ajeitei a unidade. Carga 120, 10 a menos 6 coulombs. E a constante eletrostática do vácuo está dada aqui no Sistema Internacional. Determine na letra A o potencial elétrico num ponto situado a 6 centímetros do centro da esfera. Pessoal, a esfera tem raio 12 centímetros, como está aqui no enunciado. A 6 centímetros do centro, aqui, ó, é o potencial interno. Como é que eu calculo o potencial interno e o potencial na própria esfera, na superfície, que é constante? Então, o V interno é a constante do meio, carga geradora do campo dividido pelo raio da esfera. O K foi dado, 9/10 a nona. A carga arrumamos aqui, ó, 120, 10 a menos 6. E o raio também está arrumadinho aqui, ó, 12/10 a menos 2. Eu apenas aqui simplifiquei 120, ó, dividido por 12, sobra 10. O 9, que está aqui, copiei aqui. Expoentes, aqui o 10 é como se fosse 10 a primeira potência. 9 mais 1, 10. 10 menos 6, 4. E aqui embaixo eu tenho menos 2. Então, subtrai os expoentes. 4 menos 2 dá 4 mais 2, que é 6. Então, o potencial interno aqui na esfera, 9/10 a sexta volts. Na letra B, ele pede o potencial elétrico num ponto da superfície da esfera. Tanto na superfície como interno, o valor do potencial é o mesmo. Então, tá aqui, ó, V da superfície e V interno, 9/10 a sexta, já está calculado na letra A, 9/10 a sexta volts. No item C, eu quero calcular o potencial elétrico num ponto externo, situado a 6 centímetros da superfície. Então, aqui está a superfície, mais 6 centímetros para cá, ó. Fiz a figurinha, ó. Aqui está a esferinha de raio 12. Eu quero num ponto aqui a 6 centímetros da superfície. O que tem que contar é sempre a distância do ponto ao centro. Então, 12 mais 6, a distância agora, 18 centímetros, 18, 10 a menos 2 metros. Esse é um ponto externo, potencial externo, constante, carga dividido pela distância. Aqui, em vez de R, pode pôr D de distância, tá? Ou, tanto faz, R quis dizer a distância daqui até aqui, 18, 10 a menos 2. O K, 9/10 a nona, a carga é a mesma, 120, 10 a menos 6. 9 vezes 120 dividido por 18 dá 60. Expoentes, 9 menos 6, 3. 3 menos 2 dá 3 mais 2, que é 5. Então, o potencial aqui externo, nesse ponto, 60, 10 a quinta volts. Passando para a notação científica, uma casa para esquerda, quando eu ando para esquerda, o expoente aumenta. Então, fica 6, 10 a sexta volts, tá? Esse CD é muito bom, pessoal. Sensacional. Próximo exercício, número 3. Um condutor esférico em equilíbrio eletrostático, conforme a figura,
tem raio meio metro e está eletrizado com carga 500 microcoulombs. A constante eletrostática do vácuo foi dada. Ele pede aqui 3 coisas: o valor do campo elétrico nesse ponto C e os potenciais elétricos nos pontos A e B. Essa distância aqui, ó, que é o raio, meio metro. E daqui até aqui também é o mesmo valor do R, meio metro. Então, eu quero o campo elétrico aqui, ó, externo, nesse ponto C. A distância do centro até o ponto C, R mais R, ou seja, meio mais meio, está aqui, ó, 1 metro. Como é que eu calculo o campo elétrico? Constante módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Constante K, 9/10 a nona. Carga, 500 microcoulombs, 510 a menos 6 coulombs. Distância, 1 metro, 1 ao quadrado, 1 mesmo. 9 vezes 500, 4.500. E os expoentes, 9 menos 6, 3. Ando com a vírgula para a esquerda, o expoente aumenta. Acompanha aqui a setinha, ó. 3, 4, 5, 6. 4,5, 10 a sexta, Newton por Coulomb é o valor do campo elétrico no ponto C. Agora ele pede o potencial elétrico nos pontos A e B. A é interno e B é na superfície. O potencial elétrico, tanto internamente como na superfície, ambos são iguais, é um valor constante. Como é que eu acho o potencial elétrico da esfera? Constante, carga dividido pelo próprio raio. Constante 9/10 a nona, a carga é a mesma, 510 a menos 6 coulombs, e agora a distância, meio metro. 9 vezes 500, 4.500 dividido por meio, 9.000. Expoentes, 9 menos 6, 3. De novo, andando com a vírgula para a esquerda. 3, 4, 5, 6. 9, 10 a sexta. Então, o potencial interno, tanto no ponto A como na superfície, VA e VB, ambos valem 9, 10 a sexta volts. Essa combinação de respostas, alternativa A. Número 4. O número 4, eu tenho uma esfera maciça P, olha ela aqui, esferinha P, de raio 2 centímetros, possui uma carga elétrica de 8 nanocoulombs, tá? Então, essa esferinha, raio 2, carga 8 nanocoulombs. Ela foi cuidadosamente colocada no interior de uma casca esférica metálica T, inicialmente neutra, ó. Então, essa casca esférica T, neutra, cuidado. Neutra não significa que não tenha nada. Neutra significa que tem a mesma quantidade de carga positiva e negativa, certo? Muito bem. E ambas ficaram concêntricas, tá aqui, ó, concêntricas. A carga elétrica de P nessa operação foi mantida constante. As figuras a seguir esquematizam a operação descrita. Devido à presença de cargas elétricas no interior da esfera T, haverá indução total em sua superfície interna e externa. Antes de continuar a ler aqui, ó, finalmente, vamos parar aí e pensar. Eu coloquei essa esferinha aqui dentro, tá aqui, ó. O que acontece? Como ela estava carregada positivamente, ela atrai os elétrons desse círculo T e repele a carga positiva. Então, vocês estão vendo, ó, que esses elétrons nessa casca aqui interna, ó, ficam mais próximo possível da esferinha. E aqui a parte externa
as cargas positivas são repelidas, então elas ficam nessa parte externa. Então, o que aconteceu, na verdade? Aconteceu como se fosse uma separação de cargas. A parte interna fica carregada negativamente com carga menos 8 nanocoulombs e a parte externa, 8 nanocoulombs positiva, ok? Agora sim, o que ele faz finalmente? Finalmente, uma quantidade de eletricidade de menos 8 nanocoulombs é adicionada cuidadosamente na superfície externa da esfera T. Então, aqui ó, na esfera T, na parte de fora, que está positiva, ele adiciona uma quantidade de carga negativa de menos 8 nanocoulombs. O mais 8 que já tinha com o menos 8 vai anular a quantidade de carga da parte externa. Então, a quantidade de carga externa mais 8 menos 8 se anula. Alternativa C, vocês têm essa configuração com a carga aqui fora externa nula, aqui a carga interna Q menos 8 nanocoulombs e a carguinha aqui central P não muda nada, tá? Isso está na sua alternativa C. Ok, pessoal? Essa aula eu não falei que era simples e rápida? Beleza, né? Tranquilinha? Então, gente, até nossa próxima aula, ok? Tchau!